Olá, meu amigo e minha amiga, como os assuntos estão mudando, né? Felizmente, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, agora com a paradinha estratégica, porque eu estou circulando aqui pelo estado de São Paulo, rumo à capital, mas eu não posso deixar aqui de me encontrar com vocês todos os dias para a gente manter o nosso portal sempre atualizado, né, com o que de mais importante está acontecendo aqui no Brasil e no mundo também. E nesse mundo globalizado, muitas coisas que acontecem fora do nosso território têm um impacto direto nas coisas que acontecem aqui dentro. Pelo menos em relação à percepção das coisas, né, que movem o planeta, as coisas que movem a humanidade. E a humanidade é motivada e movida muitas vezes por sentimentos, por emoções. E nós estamos vivendo uma situação no mundo hoje, que diz respeito a nós brasileiros, muito importante, muito peculiar e que transcende esse episódio. As discussões que estão gerando aqui no nosso país, a discriminação que um brasileiro sofreu, Vini Júnior, lá na Espanha, está sendo muito importante, inclusive com o envolvimento de autoridades. Gente, e quando acontece uma situação como essa, que as pessoas se envolvem, quando jogam holofote, quando a gente vê mais pessoas reverberando essa questão para todos os lados, mais a gente ajuda a sociedade a se educar, mais a gente politiza a sociedade, mais a gente faz com que as pessoas que formam opiniões, os pais que formam a opinião dos filhos, os professores, os religiosos, todos esses formadores de opinião, passem a agir com mais atenção sobre algumas situações, algumas preocupações que a humanidade tem que ter. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e também, como eu disse mais cedo, sobre o que representou a ida do presidente Lula para o Japão. É impressionante como é que a pauta dos assuntos políticos do nosso país está mudando, muito a contragosto, né, dos grandes veículos de comunicação, porque para eles era muito mais cômodo manter uma sociedade alienada, uma sociedade em conflito, uma sociedade preocupada com uma pessoa desclassificada à frente do nosso país, porque aí a gente não conseguiria perceber algumas situações concretas que serão objeto, inclusive, de preocupações de ações do presidente Lula. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, venha participar aqui das nossas atividades todos os dias. Eu abro um chat entre 5 horas, 5h30, às vezes eu entro um pouquinho mais tarde, mas todos os dias eu estou aqui com vocês. E se puder, mande seu comentário, que é sempre lido, é muito considerado aqui no nosso portal, assim como seu joinha também, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Lembrando que nós temos também um clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais próximo, você prestigiar, você fortalecer aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, está muito interessante o nível de discussão que está surgindo com essa questão do Vini Júnior na Espanha e que transcendeu, né, transcende a questão local, uma questão que diz respeito ao Brasil. Combater o preconceito não pode ser apenas o preconceito de uma categoria. Todos os seres humanos deveriam ser educados na face da Terra a não nutrirem nenhum preconceito contra nenhum tipo de ser humano, por razão nenhuma. A tolerância, a sabedoria, a paciência, né, seriam formas assim da gente ter uma humanidade mais solidarizada, mais irmanada, né? Às vezes, quando a gente vê um filme de ficção científica, quando aborda questões assim de guerra dos mundos, né, ou guerra entre mundos, é muito interessante. Vocês podem ver que tem uma linha condutora nesses filmes que mostra que quando o planeta Terra está sendo invadido nessas ficções, nos filmes, né, evidentemente, que há sempre um sentimento de irmanação, né, de irmandade, de pertencimento da humanidade como um todo para enfrentar um inimigo comum, um inimigo de outro planeta. Isso passa assim, de uma maneira muito interessante, né, por essas obras de ficção. Mas elas têm um aspecto filosófico muito grande. Por que é que nós nos dividimos enquanto seres humanos em nações, em nacionalidades, né? A gente cultiva situações de patriotismos, muitas vezes deformadas, essas visões, e extremistas também.
O nacionalismo, né, não deixa de ser uma forma de discriminação às avessas. Na medida que eu sou nacional, eu pertenço a uma nação e eu fico me ufanando de pertencer a essa nação ou a essa pátria, de um certo modo eu estou dizendo o que é transmitido é quem não faz parte dessa pátria ou dessa nação não é merecedor de muitas glórias, de muitas felicitações, né? E isso não é bom. Isso não é bom para a humanidade, isso não é bom para o relacionamento entre pessoas. Não é por outra razão que vários filósofos, vários pensadores que lidam com economia, com ciência política, já detectaram alguns séculos atrás que essas divisões, elas também escondem um sentimento de classe. Ou seja, as classes dirigentes de países, independentes das suas nacionalidades, eles têm muito mais interesses em comuns entre pertencentes a essas mesmas classes do que com seus próprios nacionais, com o próprio povo. Ou seja, um super banqueiro de um país, ele tem muito mais negócios, tem muito mais interatividades, tem muito mais conversas, ele tem muito mais acordos, ele tem muito mais estratégias com outros banqueiros de outros países do que com o operário, com o trabalhador, com a pessoa que pertence ao seu país, né? Do mesmo modo que as pessoas que estão na base da pirâmide, os operários, os trabalhadores rurais, camponeses, enfim, essas pessoas teriam muito mais identidades umas com as outras, independente da sua nacionalidade. Não é por outra razão que também a gente já viu discussões muitas vezes, né, na história do mundo, de que mostra que as guerras, por exemplo, elas acabam colocando pessoas pertencentes às mesmas classes sociais de países diferentes para se matarem uns aos outros. Tem um conto, né, do Bertolt Brecht chamado Se os Homens Fossem Tubarões. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do nosso vídeo esse conto, que ou pelo menos o link para vocês acessarem, porque é muito interessante. É uma visão do Brecht já nos anos 50 do século passado, sobre essas questões, né, das divisões que são nutridas por todos os lados. Essa exacerbação do patriotismo, eu sou patriota, isso aí sempre esconde uma raiz de preconceito no fundo. Então, eu convido você para refletir sobre se esse tipo de pensamento é correto ou não, se ele se é uma viagem muito grande na maionese ou não, né? Bom, e o que isso tudo tem a ver com esse período que nós passamos aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente passou um período de discursos absolutamente extremistas, né? Da pátria, da família, do clã, do anticomunismo, enfim, uma série de discursos que segmentam parcelas da sociedade. A parcela da sociedade que acredita em Deus e a parcela que não acredita. A parcela que é evangélica e a parcela que não é evangélica. A parcela que cultiva valores morais e a que não cultiva os mesmos valores morais. A que quer armas e a que não quer armas. Então, muitas dessas discussões desviaram a atenção dos reais problemas do nosso cotidiano. Mas agora a gente está voltando a prestar atenção nessas situações. E para prestar atenção nessas situações, nada como ter uma figura que funcionou como um bobo da corte, um boneco do posto, um fantoche, um ventríloco, um boneco de Olinda, fora dessas questões. Elas não estão descontaminadas, essas formas de pensar no nosso país. Elas vão passar ainda por grandes enfrentamentos de todos nós que queremos mostrar que existe um mundo melhor do que esse mundo dentro dessa bolha, desse universo paralelo que essas pessoas vivem. Mas isso tem que ser uma construção permanente. É por isso que eu estou aqui, por isso que tanta gente está também na internet, porque a gente quer ajudar, né? É para isso que a internet surgiu. A internet surgiu foi para irmanar os homens, para criar paz, solidariedade, enfim. E aí, gente, a gente, dentro das pautas propositivas, a gente observou a ida do presidente Lula como convidado no grupo do G7. Que normalmente não tem o Brasil, mas o Brasil figurou. E aí apareceu o Zelensky lá, que não estava previsto, e aí eu vi muitos canais, de uma forma ridícula, colocando o Lula num canto ali com fone de ouvido, provavelmente estava falando com a equipe,
do Itamaraty sobre as questões ali, e o Zelensky colocado num canto ali, conversando com um ou outro ali, enfim, o Zelensky fala inglês, estava ali falando com as pessoas, o Lula não fala, ele precisa de um intérprete ali para estar conversando com alguém. E aí a abordagem que se fez foi a seguinte: Lula ficou isolado, Lula ficou desprezado, Zelensky roubou as atenções. Olha só, gente, o Lula estava simplesmente sentado do lado do primeiro-ministro do Canadá e do outro lado do Biden. Como é que estava isolado? Só que ele não tinha o que conversar com o Biden, e você não conversa com o chefe de Estado, a não ser amenidades assim, quando você domina o idioma. Agora, quando isso não é possível, claro que tem todo um tratamento protocolar, e houve muitas reuniões, aconteceram muitas reuniões ali bilaterais, que recolocam o Brasil, reaproximam o Brasil, uma série de pautas positivas. O Lula, evidentemente, tocou mais uma vez no assunto guerra, e aí, gente, infelizmente o assunto não é meramente romântico. Quando nós falamos em conflitos militares, normalmente nós estamos diante de conflitos de natureza econômica. Essa guerra está gerando muito recurso, muito dinheiro, muito enriquecimento dos grupos que estão vendendo os combustíveis gerais para essa guerra. O combustível, a bala, a bota, o uniforme, o canhão. Os Estados Unidos agora querem despejar lá na Ucrânia os seus aviões que estão meio que guardados ali, que estão considerados, de um certo modo, o projeto mais caro da aeronáutica do planeta, né? E que nunca foram colocados em combate porque há dúvidas se eles são verdadeiramente eficazes ou se eles já nasceram obsoletos. Então a gente só vai saber disso nos próximos meses aí, né? E, ao que tudo indica, se existem interesses econômicos poderosos para que essa guerra não termine, dificilmente ela terminará de uma forma mágica. A gente, infelizmente, está diante aí da possibilidade de termos mais derramamento de sangue, mais situações absolutamente impactantes para a humanidade, sem falar numa explosão nuclear, né? Que não está descartada, porque na medida que a situação vai endurecendo, vai também fazendo com que quem fique acuado lance mão ali de uma forma desesperada das suas últimas possibilidades. Então estão brincando de fazer guerra no planeta. O Lula, de um certo modo, até romanticamente, está tentando unir outras nações que têm muita importância no planeta, importância geoestratégica, geopolítica, para sentarem para criarem uma mesa de negociação para que a gente tenha paz no mundo, mas, ao que tudo indica, os interesses econômicos que estão movendo essa história toda. Não tem, se a gente colocar uma lupa, gente, nós vamos ver que não se trata de um conflito de uma nação com a outra somente. A coisa está num outro patamar. Bom, mas o presidente do nosso país fez a sua parte, ele está provocando, e mais do que isso, né, o Brasil não está entrando diretamente nesse conflito, não fornecendo armas. O Brasil, na política externa, tem essa tradição. Vamos pegar alguns episódios aqui, né, quando teve a guerra entre a Argentina e a Inglaterra pelas Malvinas, o Brasil não se envolveu nessa história, muito pelo contrário, se manteve em uma posição muito rígida de não se colocar contra a Argentina, na medida que um avião, um episódio, né, um bombardeio estava passando pelo território brasileiro, e ele foi interceptado, ele foi obrigado a descer e só foi entregue à Inglaterra depois que foi desarmado. Depois nós tivemos a guerra do Iraque, o Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, e olha que o primeiro caso, né, das Malvinas, a gente estava na ditadura ainda, o resto da ditadura, com o Figueiredo presidente do Brasil, né, presidente ditador. Depois nós tivemos com o Fernando Henrique Cardoso, né, o conflito lá no Iraque, que o Brasil não se envolveu diretamente, e agora com a Ucrânia o Brasil também não está se envolvendo diretamente. Então nós estamos seguindo uma linha efetivamente pela busca da paz. Tem a questão também, né? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas estão tão sucateadas, que a gente viu essa semana na Câmara dos Deputados, né? Uma conferência lá na Comissão de Defesa, enfim, que fica difícil até a gente ter condição de se despojar, né, de alguma coisa que a gente tem para fomentar uma guerra num outro continente que a gente não tem nada a ver com ela, né? Então, enfim,
Do ponto de vista estratégico para o Brasil, do ponto de vista da coerência pela luta pela paz, o presidente Lula e o governo brasileiro estão coerentes, estão na posição muito acertada, né? Isso tem sido assim, uma tônica comum entre os analistas, independente do comportamento do Brasil com essa situação. E para fechar aqui o nosso encontro, né, mais cedo eu comentei também do périplo do general Cid, para tentar liberar o filho. Muitas pessoas perguntaram, será que vai funcionar, tem algum efeito? Não, não vai ter efeito nenhum. Pode anotar aí, o Cid vai ser condenado e irá para a cadeia. Para ele não é nada agradável, mas é o preço que ele vai pagar, o preço mínimo por ter servido alguém que ajudou a fazer a catástrofe que foi feita aqui no nosso país, que não foi só um atraso nas lutas contra o racismo, não, foi um atraso nas lutas contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de divisão no nosso país e, por que não dizer, né, divisão no mundo, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, amanhã voltaremos num lugar não tão aberto, tá bom? Um grande abraço, tchau.